Boa tarde, pessoal que está presente, boa tarde para quem está assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Eu sou Gustavo Koch, um dos criadores e produtor executivo do Transforma Música. E agora, dando continuidade à nossa programação, a gente recebe a Bia Bem para falar sobre redes sociais, um laboratório de conexões. É uma conversa muito interessante de ter nesse momento onde a questão digital atravessa a experiência artística completamente e onde a gente está vivendo uma fase de transformação da experiência digital dentro da criação também, né? Então, Bia, é um prazer ter você aqui, te encontrar de novo. Vou pedir para você se apresentar e vamos em frente. Gente, eu sou muito assim. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, gravações. Um pouco tímida, me perdoem, mas eu falo muito, então desculpa também. Meu nome é Bia, eu sou aqui de São Paulo, mas eu moro em Salvador desde 2017. Né? Fui para lá porque ninguém aguenta São Paulo, né, gente? A gente finge que aguenta, e aí eu não estava aguentando mais e fui embora. Eu sou especialista em comunicação digital, tenho uma agência focada nisso, a Bem Sonora. A gente cria conteúdo para artistas de música e de projetos de cultura, enfim, no geral. Eu comecei a trabalhar com isso em 2011, aqui em São Paulo. Eu entrei numa agência para ser estagiária, e, na época, era para procurar sobre financiamento coletivo, que não era uma atuação no Brasil, não existia no Brasil o que existe hoje de financiamento coletivo, né? 300 plataformas, 1000 formas de fazer. E eu entrei nessa agência especificamente para fazer isso, para buscar informações de fora, para entender como que estava acontecendo, porque a agência tinha uma ideia de criar uma plataforma própria, enfim, brasileira e tal. E eu estava fazendo faculdade de rádio e TV, sou formada em rádio e TV, e estava no segundo semestre, não sabia que ia trabalhar com música, nem sabia se dava para trabalhar, enfim, não era uma coisa que estava no meu radar. Mas eu já gostava muito, já tinha algumas coisas que eu fazia, assim, quando a gente é fã de artista, né? Sempre tem umas loucuras, e eu já fazia algumas coisas. E acabei que entrei nessa agência e peguei uma onda de transformação mesmo de digital, né? Na época já existia o Facebook, só que o Facebook só estava nos Estados Unidos, a gente ainda estava na pré-morte do Orkut, tentando se despedir, né, das comunidades, dos depoimentos e tudo mais. E, dentro da agência, comecei a fazer a parte de estagiário. Faz tudo, né? Vai no correio, faz café, atende a pessoa que chega, responde e-mail, liga para um jornalista para tentar uma pauta, enfim, até assessoria de imprensa acabei fazendo um pouco dentro da agência. E, com a transformação do digital que começou, eu fui entendendo algumas possibilidades de atuação do mercado, né? Como que era uma agência só de música, então era produção de show e assessoria de imprensa na época. E aí eu comecei a entender que poderia rolar alguma coisa ali no que estava surgindo. Comecei a ver o que estava acontecendo no Facebook, as coisas, como que o YouTube, na época, que era o maior, né, junto com o Orkut no Brasil, como que ele estava atuando, como que as pessoas... eu tinha um pouquinho desse respaldo na faculdade, porque a faculdade não era tão atualizada de digital, mas a gente falava muito de web TV, produtos de vídeo, publicidade, então tinha uma coisinha ali, um pouco de digital. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu me vi, eu já estava sendo a pessoa que entendia de redes sociais dentro da agência, assim, porque eu falava muito disso, olhava muito isso. Então, às vezes, o artista que fechava a assessoria de imprensa tinha alguma dúvida com redes sociais e o pessoal lá da coordenação falava: fala com a Bia, ela entende. E aí, eu não entendia de nada, mas eu falava: então, Facebook e tal. E aí as coisas foram acontecendo, as redes foram se aprimorando, todo mundo, né, o Orkut sumiu, o Facebook aumentou muito, surgiu o Instagram. E aí o pessoal da agência entendeu que aquilo era uma demanda de artista. O artista chegava para fechar a assessoria de imprensa e queria uma atenção de digital. Como que eu faço meu digital? Como que eu penso se eu tenho perfil, não tenho, enfim. E aí minha chefe falou: acho que vai dar dinheiro, né? Vamos apostar nisso aqui também. E ela começou a vender o serviço digital. Na época, eu fazia tudo sozinha, então, e era muito mais uma evasão de notícia da assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa tinha um link
de divulgação do show que tinha saído, eu ia lá, postava bonitinho no Facebook, marcando o veículo, enfim. Era só isso. Essa era a produção de conteúdo. Aí pula para 2015. 2015 a gente já estava assim, já existia a plataforma de financiamento coletivo, o Instagram também já estava nessa produção de foto, o YouTube ainda era o carro-chefe, a gente tinha o Snapchat ali na gringa bombando e o brasileiro tentando entender o que era, principalmente o artista, né, quem estava ali lidando com o público. E aí eu ganhei minha primeira assistente. Falei, nossa, alguma coisa vem. Aí contrataram uma pessoa para trabalhar comigo. E aí foi que as coisas realmente começaram a... Eu entendi muito que tinha um mar muito extenso de atuação assim, de redes sociais. E aí eu comecei a entrar para valer em equipe de artista e fazer as coisas acontecerem, né? Então, dentro da agência, eu virei coordenadora de digital, eu tinha uma equipe de 5 pessoas. Mudança, a gente atendia 30 contas. Não sei como, até hoje. Milagre, né? Até hoje eu não sei. A gente dormia e acordava na agência, mas a gente dava conta. E a gente participou de algumas coisas muito importantes. Então, a gente fez financiamento coletivo de remonta, da Lineker e os Caramelos. Então, a gente executou o financiamento coletivo, fez o lançamento de remonta. A gente digitalizou toda a obra da Elza Soares, que, na época, quando chegou para a gente, era motivo de meme para a nova geração, e a gente chegou com uma demanda de transformar essa imagem da Elza no digital. Então, já vai a gente criar um YouTube, criar conteúdo, criar o perfil dela no Twitter, fazer conteúdo como se fosse ela escrevendo. Isso deu muito certo, porque as pessoas... Até hoje, as pessoas acham que é Elza. Que era ela que escrevia. A gente ficava assim, meu Deus, a gente está dando certo, enfim. E 2016, eu acho que foi o ápice. Assim, a gente teve 30 contas para gerenciar, a gente fez muito artista independente. Assim. E alguns famosos, a gente chegou a fazer conteúdo para o Péricles. A gente, desde 2013, 2012, desde a primeira edição, eu estava envolvida com a comunicação da Assim São Paulo, então eu fazia gestão de redes. Então... E aí as coisas foram acontecendo. Quando chegou em 2016, eu estava namorando, minha namorada morava em Salvador. Vocês entenderam agora, né, galera? Falei que era São Paulo, mas, enfim. E aí eu estava um pouco saturada da agência, porque era uma loucura, uma maluquice. E aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer o meu trabalho de onde eu estiver. Tenho essa leve impressão de que, se eu estiver em Salvador, eu consigo continuar atendendo as pessoas aqui. E, em 2016, eu conheço a Linda Quebrada. Eu estava fazendo as redes da Lineker, a gente fez a festa de lançamento, a audição, né, de remonta. A Lin foi, porque era muito amiga da Lineker. E, na época, eu conheci como fã. Eu fui lá e falei assim, oi, Lin, tudo bem? Eu sou muito sua fã, não sei o quê. Ela, nossa, que bom, você ouviu. Ela tinha 2 músicas lançadas. E aí encontrei com ela de novo no show de lançamento de remonta, no Auditório Ibirapuera. Ela foi fazer uma participação de dança. Ah, eu estava. Em Lina X, né? Lindíssima. Ela saía pelo fundo até o final do parque, era muito bonito. Encontrei com ela de novo. E aí, em novembro, eu lembro até hoje, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Bia, estou procurando alguém para fazer minhas redes sociais. Não tenho dinheiro e preciso de ajuda. Né? Não sei fazer e tal. Você quer fazer para mim? E aí eu falei, cara, preciso ver, porque eu sou contratada da agência. Na época eu era CLT, milagre de Jesus Cristo, né? Porque CLT, comunicação, música, não existe. Faz tempo, né? É difícil. E aí eu falei, eu preciso ver como que vai ser. Tal. Eu já estava nessa movimentação de sair da agência, queria ir embora e tal. E aí eu falei para a Lin, me dá uma semana aí para eu entender como que vai ser. E aí eu peguei e saí da agência, muito por esgotamento, assim, sem saber o que ia acontecer. Saí, comecei as coisas com a Lin, e as coisas começaram a... Aí eu comecei a entender que meu trabalho estava no certo, porque aí o pessoal da Elza saiu, foi para mim. A gente vai com você. Eu falei, então vamos. Aí fiz um lançamento da Elza. Aí as meninas das Bahias, não, a gente vai sair e vai fazer com você o digital. Saíram da agência, vieram fazer comigo. Aí eu falei, gente, acho que eu consigo fazer alguma coisa. Não é porque a gente tem essa síndrome, essa autossabotagem, de achar que a gente não dá conta. E aí comecei a trilhar esse caminho solo até o surgimento da Bem Sonora, enfim, de eu conseguir
estruturar todo esse trabalho que eu faço hoje, né? Além da Bem Sonora, eu trabalho na Diversa, eu sou diretora da Diversa, é uma instituição, uma organização que é focada no norte e nordeste do país, no desenvolvimento socioemocional de mulheres empreendedoras. Então, a gente já fez parcerias com o Itaú Unibanco, TikTok, enfim, Ambev. A gente já executou várias trilhas de conhecimento com essas mulheres, investimentos também para elas. Enfim, tem essa atuação também um pouquinho do empreendedorismo das mulheres, porque Salvador me trouxe isso, né, dentro das conexões que eu fiz lá. E também presto serviço como pessoa solo em algumas instituições lá em Salvador. Uma delas é a nossa querida Margareth Menezes. Eu ia falar dessa mulher agora. Exato. Fez o destino, quis o destino, eu morando em Salvador, encontrar uma pessoa muito incrível, né, que é a Cris Félix, que é assessora dela, e que a gente se conheceu em outro trabalho, e ela, ano passado, me convidou, falou, amiga, a gente está precisando de alguém para fazer as redes, você não quer fazer e tal. Maga ainda não era ministra, e eu topei. Já sabia que ia ser? Não tinha convite. Entendi. Não sabia. E aí, foi uma maluquice, assim, porque eu sempre fui muito fã de Maga, ainda morando aqui, entendendo a importância dela para a música da Bahia, e como ela já era gigantesca lá fora, e como a gente não conseguia valorizar ela aqui, ainda não consegue, né, artisticamente falando. Eu acho que foi o ápice, assim, quando eu cheguei e fui conversar com ela, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ela virou ministra, não quis ir para o ministério, porque realmente o meu foco ele é trabalhar com cultura, acho que política para mim seria um pouco estranho, mas eu sigo fazendo a gestão das redes dela como ministra, e não do ministério, então, mas eu sigo ainda com ela, principalmente na parte artística, então, quando ela viaja, faz show e tal, eu ainda estou ali acompanhando. Enfim, e aí o Gustavo perguntou para mim assim, quais assuntos você acha que é legal falar e tal? Um que eu sempre gosto de falar quando eu falo de redes sociais em qualquer lugar é sobre bem-estar digital, né? Que diz muito sobre a nossa saúde mental usando as redes sociais. Que é uma coisa que eu falo porque eu já sofri muito, não só comigo, mas com todos os artistas que eu trabalhei, que é essa pressão externa de produção de conteúdo, de ser muito ativo, de saber mexer e de ser super simpático o tempo inteiro, enfim. E eu acho que, quando a gente fala de bem-estar digital, eu acho que o primeiro ponto é entender que a internet e as redes sociais, ela nunca pode trabalhar sozinha. Eu vejo muito artista assim, você também vê, que eu sei. Sim. Que o artista ele é impecável nas redes, assim, super ativo, posta o tempo inteiro, tem muitos seguidores, engajamento altíssimo, mas ele não sabe ler um contrato, mas ele não tem postura de palco, ele não sabe o que fazer na frente da plateia, ele não sabe nada, ele não consegue dar uma entrevista coerente, assim, a pessoa chega um jornalista fala com ele gagueja e não sabe, mas a rede social dele está impecável. Ele não é um artista ainda, não é completo. Exatamente, é um influenciador, não um artista, né? Exatamente. E a gente tem essa duvidade agora, né? As pessoas se perdem um pouco disso. Eu acho que também é um pouco a culpa das marcas, né? Porque as marcas pedem coisas para os artistas absurdamente desnecessárias, como se fossem influenciadores, e não são, né? E aí eu acho que é muito importante a gente olhar o digital como parte do processo do trabalho. É muito difícil isso. Então, assim, você não deixa para trás, e para o bom e para o ruim, né? Porque tem aquele artista que fala que odeia redes sociais. Não entro, Bia faz tudo porque eu não gosto. Não funciona também. Funciona, né? Precisa ter a personalidade. Exatamente, ali. Porque você precisa entender que é uma ferramenta de trabalho, e que vai te levar para um público, e que vai construir. Então, acho que tem que ter um equilíbrio das coisas. Eu acho que você precisa entender o que está acontecendo, você precisa entender o consumo da sua música, como as pessoas estão consumindo, como as pessoas estão chegando no seu conteúdo. Mas eu acho que também não precisa ficar paranoico e olhando aquilo toda hora e valorizando, tipo, apagando o post porque o post teve pouco like. É muito recorrente isso. Eu já vi bastante artista que acaba priorizando essa presença digital em função da criação artística e, está completamente errado. 2, você está destruindo a sua saúde mental, né? E é legal você trazer, logo no começo da sua fala, essa questão de como isso te afetou também, porque é muito natural dos profissionais de comunicação, sobretudo com música, porque tem essa extrema visibilidade a todo momento, quebrarem. Né?
Mas tem uma coisa também que eu acho que acontece, porque assim, trabalhar com música no digital, a gente não tem curso sobre isso ainda, né? Até tem, mas são uns cursos muito caros, R$ 1.000 uma semana. Quem tem R$ 1.000 uma semana para estudar isso? Ninguém. E ainda é um curso que fala sobre artistas muito bombados. Assim. Você fazer as redes sociais da Luísa Sonza é muito fácil. Muito fácil. Desculpa quem faz. Mas é muito fácil, porque você vai postar qualquer coisa e vai engajar horrores, e vai virar notícia, e as pessoas vão falar que está incrível, é maravilhoso, e você vai ter o hate proporcional ali também, mas, enfim. Você vai... É muito fácil. É que nem fazer assessoria de imprensa. Eu lembro uma vez, na agência, enfim, a gente lidava com artistas muito independentes. Assim, primeiro disco, primeiro single, que você precisa inventar uma história e junto com o artista para vender isso para o jornalista. E eu lembro que chegou uma assessora para trabalhar com a gente e ela tinha vindo de um lugar que ela só atendia artistas de sertanejo, assim. E eu lembro que teve uma reclamação interna na agência falando assim, gente, Camila não consegue fazer... Emplacar a pauta. Não consegue emplacar a pauta porque ela não liga para o artista. Para o jornalista. Eu falei, gente, mas ela trabalhava com artista. E não tinha essa demanda. O jornalista ligava para ela o tempo inteiro para saber o que estava acontecendo. E não ao contrário. Então, o baque é completamente diferente. Então, assim, tem essa questão também. Eu já vi muito artista virar para mim e falar assim, Bia, eu vou fazer redes com fulano, porque fulano é formado em publicidade, tem 15 anos de publicidade, trabalhou na Coca-Cola, e não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E aí eu falo para a pessoa, mas trabalhou com música? A pessoa sabe como é lidar com uma rede social de artista? Porque é completamente diferente. É muito difícil você fazer um planejamento estratégico digital e você falar para o artista que ele vai ter 5.000 plays. Você não consegue fazer isso. Não é igual, tipo assim, olha, se você plotar tudo isso aqui, essas lojas de Coca-Cola, você vai vender 15.000 Coca-Colas ali. Você consegue ter essa métrica, porque você já fez uma campanha antes, que você fez igual e que talvez tenha vendido. Mas para a música você não tem. Você lança uma música hoje e essa música pode viralizar daqui a 10 anos. Como que eu, profissional de comunicação, de redes sociais, vou falar, olha, querido, você vai me pagar agora, só que viralizar, talvez você viralize daqui a 10 anos. Tem uma prorrogação no contrato? Que contrato é esse que eu vou ter que fazer? Eu não sei. Então, assim, tem essa coisa. E é uma coisa que eu falo muito quando as pessoas perguntam para mim, Bia, como é que eu começo a trabalhar com isso? Eu falei, gente, metendo a mão na massa. Não há estudo existente hoje que faça você ser um profissional de comunicação que trabalha com música. Não existe, assim. Porque é muito diferente. E a gente está falando de uma coisa que muda o tempo inteiro. Assim, hoje já não vai ser igual amanhã, e quarta-feira já vai ter uma nova ferramenta do Instagram que eu vou ter que saber, porque vai ter algum cliente que vai falar assim, Bia, como que faz isso aqui? Eu não sei. Deixa eu olhar. Né? Estava cuidando da minha vida, deixa eu olhar aqui a plataforma. Então, tem essa questão também de esse mercado que cai nesses perfis que trabalham com marketing digital. Por isso que eu nem uso marketing digital nas minhas apresentações. Eu não faço marketing digital. Eu não vendo produto de consumo rápido. Eu vendo uma coisa que bate na pessoa porque ela está triste, porque ela está feliz, porque ela está ansiosa, porque ela está apaixonada, porque ela está com raiva. É esse tipo de produto que eu estou divulgando. É muito mais difícil. É muito complexo você ser fã de uma banda hoje e amanhã você não ligar mais para ela. Sim. Todo mundo já passou por isso. De artista que você amou o primeiro disco e o segundo disco você odiou e você parou de seguir a banda. Sabe? Morreu para mim já faz muito tempo. Que Deus o tenha. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. E é difícil você passar isso para o artista. E é difícil você passar isso para outras pessoas que querem trabalhar. E por isso que eu falo, gente, não faça curso, a louca. Se joga, começa a fazer, porque é assim que você vai aprender fazendo. Mas porque tem uma diferença muito grande entre você produzir conteúdo digital para uma marca, onde tem um guideline, um book, tem milhões de coisas que definem a personalidade daquele produto, a comunicação, e um artista, que é um ser humano, antes de qualquer coisa, 2, talvez tenha 1, 2 ou 3 ou muitos parafusos a menos, e está em constante transformação e criação.
E tem a terceiro fator, que é o público. As pessoas criam imagens próprias sobre o mesmo artista, e são completamente diferentes. É que a gente está falando de afeto, né? Afeto, Exato. Idealização, enfim, inspiração e tudo mais. É muito louco isso. Então, eu sempre fico com o pé atrás quando a pessoa fala que é formada em XYZ e quer trabalhar com música. Eu fico assim, olha, calma. Porque é isso, assim, vai ter quando a gente cria uma persona para a marca, é uma persona fictícia, né? A gente fica lá, eu tenho um produto aqui de uma marca específica, eu preciso atingir esse público aqui, então eu crio uma persona no computador que é incrível, maravilhosa, exatamente, para atingir. Mas quando a gente está falando de artista, a persona ela existe. E você não consegue moldar aquilo, e nem deve moldar, eu acho, na minha opinião. Porque você não tem como sustentar aquilo muito tempo. Eu não acho que exatamente, sustenta. essa é a questão. Não sustenta, porque a gente tem isso também. Né? Eu já trabalhei com artistas que a música que a pessoa fazia era uma música específica, o público que ela atingia era específico, e ela estava olhando para um público completamente... Tipo assim, ela idealizava falar com um público que não consumia a música dela. E ela buscava aquele público incessantemente, e até na personagem da pessoa, e do jeito que falava, e do jeito que postava nas redes. E eu falava, cara, não aceita quem está, né? Valoriza quem está ali com você, para você tentar chegar naquele público. Mas não pensa só naquele, porque realmente é muito complicado você não consegue fingir uma coisa, porque vai dar mal. Você é super simpático nas redes, responde todo mundo, a pessoa te tromba na rua, você vira a cara, a pessoa já bota no Twitter que você não presta. E aí? Crise de imagem, né? Aconteceu isso com a Lin uma vez. Eu lembro, ela tinha ido fazer um show em Fortaleza, se não me engano, era uma participação, assim, ela viajou, acho que sozinha, ninguém foi com ela. E ela fez a participação e depois ela foi para balada, assim, pro rolê. Tranquila, como sempre. Tranquila, tipo, foi pro rolê. E aí... Acho que foi no final de semana. Na segunda-feira eu acordei, abri o Twitter dela para ver que alguma coisa tinha acontecido, né? Estava tudo bem. E tinha um menino falando que ela era a pessoa mais antipática do mundo, que não gostava dos fãs, que não atendia fã. E eu falei, não, a linha é diferente. Não, ela atende todo mundo. Aí eu mandei um WhatsApp para ela assim, oi, Lin, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? O que esse menino falou assim? Aí ela mandou um áudio assim, Bia, eu estava dançando num momento de tranquilidade. E ele pediu uma foto e eu falei que não, que eu preferia que ele dançasse comigo. Ele ficou puto e saiu. Eu falei, então tudo bem. Eu falei, então não vou nem me esquentar com ele, tá tudo certo. E aí, tanto que foi uma coisa tão fora do contexto para ela, que todo mundo começou a responder, nossa, mas ela já tirou foto comigo, nossa, mas ela me atendeu no show tal e tal, não sei o quê. E aí ela respondeu, ela perguntou se podia responder. Eu falei, pode. Eu falei, me manda antes que você responder, dá para dar uma olhadinha, para ver se está tudo certo. E aí ela mandou que ela ia falar isso. Ela falou, você sabe por que eu não quis tirar foto? Porque eu estava num momento que não era um show, não era pós-show, não era nada. Eu estava na minha privacidade e eu não queria que tirassem foto minha daquele momento. E você tem esse porém também com artista, né? E tem artista que não atende depois do show, ponto. Lide com isso, meu querido. Não tem fórmula, né? Não tem. Então, é uma constante... atenção, assim, porque a gente nunca sabe como o público vai reagir e a gente nunca sabe como o próprio artista vai reagir. Porque tem artista que olha um comentário desse que a Lin olhou e desaba. Fica com medo de postar e não quer postar mais. E olha que a gente tá falando de um perfil da Lin muito antes do Big Brother. Então, o alcance dela era muito menor. Você imagina, sei lá, para uma Anitta ou para uma Luísa Sonza, ler milhares de comentários horríveis. Como que ela lida com... Então, se a equipe não estiver preparada assim, para lidar com isso e respeitar aquele tempo, não quero postar nada, porque o que acontece, que eu vejo, muito artista vem trabalhar comigo porque estava sendo atendido por algum profissional e o próprio profissional estava deixando ele ansioso. Porque ficava cobrando, você precisa postar todo dia, e não sei o quê. E eu sou uma pessoa extremamente tranquila com o artista. O artista fala para mim, Bia, não consigo hoje. Eu falo, tudo certo, meu querido. Vamos tentar amanhã, então. Amanhã eu volto aqui, falo com você, a gente vê. Porque não faz sentido. Para mim, eu prefiro muito mais um artista saudável, que poste uma vez por semana, do que um artista que está completamente depressivo na casa dele, sozinho, e postando todo dia.
Para mim é muito mais valioso isso. Acho que gerando uma bomba relógio ainda de administração de informação, né? Exatamente. E cansando e gerando esse estresse, porque assim, eu entendo que quando a gente trabalha com artista, enfim, em qualquer área, a gente tem que ser uma base de apoio, né? A gente tem que fazer com que o artista primeiro confie na gente, tipo assim, ela vai dar as redes para você, a senha, então seu inbox que você vai ter acesso, nudes, milhões de nudes, né? Que as pessoas mandam e se você está com a notificação ligada aparece lá um nude para você, você fala, meu Deus, respira, finge naturalidade e segue o baile. Então assim, tem uma relação de confiança e aí eu acho que é muito importante para a gente que é profissional prestar atenção nisso. Se a gente não está pressionando aquele artista, já como que todo mundo está fazendo, porque vai ter fã cobrando disco toda hora. Vai ter fã cobrando clipe. Nossa, quando a gente fez o lançamento de Trava-Línguas, a gente fez o processo criativo da Lin em podcast, era um produto. Então, toda vez que ela ia gravar, ela me mandava um áudio falando como tinha sido o dia dela, qual era a sensação, não sei o que lá. Era um trabalho de crescimento de comunidade que a gente estava fazendo no Facebook e rolava no Spotify também. A gente fez visualizer para todas as faixas, mas visualizer com imagens de bastidores das fotos dela. Então, assim, a pessoa tinha acesso a detalhes, assim, a construção daquelas imagens que estavam acontecendo. Para além do acesso ao trampo, né? Exatamente. Quando você está produzindo um disco, está pensando Exato. tudo isso. E a edição, que foi Bia Ben que fez a edição toda daqueles vídeos. Editora! Pois é, editora, designer, aquelas, né? A gente conversando tudo. Então, a gente fez tudo bonitinho, maravilhoso. Oh, meu Deus. E aí a gente soltou, ela estava super feliz, super animada para fazer a divulgação e tal. Ela gravou um faixa a faixa, falando de todas as faixas, com uma câmera super boa. Ficou 3 horas no estúdio, blá, 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 contando para a gente fazer isso nas redes. Primeiro comentário do YouTube era, cadê o clipe? E eu ficava, velho, não pode ser real, né? Porque tem essa desvalorização também, né? E a gente sente muito isso nas redes sociais. Então, eu, como pessoa, parte da equipe, eu não quero perguntar para a Lin cadê o clipe dela. Eu quero receber uma ideia dela e falar, olha, a gente pode melhorar fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que você acha? E não falar, não vai dar certo. Ai, não vai prestar. Ai, não sei o quê. Ai, porque é isso. E aí a gente acaba virando um gatilho para a própria artista, para a própria pessoa que está ali, e ela vai embora mesmo. Sim. E espero que vá também, né? Porque ninguém merece, né? Já tem tanta pressão, os fãs cobram tanto, a gente tem fofoca o tempo inteiro, né? Exato. Enfim, desvalorização absurda. E aí eu não quero ser esse gatilho mais, entendeu? Então eu acho que o primeiro passo quando a gente fala de redes sociais é a gente entender e se entender como essa pessoa que usa as redes, assim, como que a gente usa aquilo. É uma ferramenta de trabalho, a gente está lidando com uma plataforma que é de uma empresa. Exatamente. A empresa que controla o algoritmo. O pessoal fala de algoritmo, parece que é um monstro, né? Tem um monstro aqui chamado algoritmo, que ele fica aqui no nosso... Ai, acabou meu engajamento. Se eu editar o post, vai cair o engajamento. Gente, pelo amor de Deus. Não, sabe assim? Mas coisa assim, ai, eu já vi que postar dessa... É tudo um mecanismo para todo mundo fazer. Muito assustador em torno disso. Para todo mundo né? fazer as mesmas coisas iguais, para todo mundo fazer os mesmos formatos. Agora o que dá palco é o Reels. Eu tenho que estar no TikTok. Inclusive, a plataforma do tem o quê? Eu odeio isso. Tem o quê estar? Não tem nada. Tem um case que rolou recentemente, você deve ter sido envolvida nisso de alguma maneira. O Instagram se viu ameaçado pelo crescimento do TikTok no Brasil, no final do ano retrasado, se eu não me engano, e eles resolveram injetar dinheiro em produção de conteúdo com artistas para poder tentar popularizar a ferramenta. Basicamente, a pessoa tinha que criar um Reels por dia durante 30 dias. E, tipo, assim, tinham centenas de artistas fazendo isso. Era ridículo, porque tinha conteúdo que não tinha nada dentro. Não significava nada com música. Mas isso está em todos os lados, né? Acho que nem é só da plataforma. Todos os gurus de internet que a gente... Todos. Baixe o calendário para você usar de conteúdo do seu Instagram. Aí eu fico falando, gente, 10 pessoas vão baixar esse calendário, os 10 conteúdos vão ser igual de todo mundo, as mesmas pautas, as mesmas coisas. As mesmas legendas. Exatamente.
E eu falo, gente, não, é essa receita de bolo, né? Essa busca dessa receita de bolo. E aí, quando entra nessa pauta do artista, é uma coisa que eu falo muito para eles, assim, saiba guiar o seu próprio trabalho. Né? E aí, não só com as redes sociais, mas também com as distribuidoras de música, que assim, você precisa fazer uma campanha de pré-save. Né? Campanha de pré-save, assim, é um linkzinho que a pessoa coloca lá, a distribuidora, sei lá, Trator, Altafonte, não sei, para a pessoa salvar já na plataforma de música que ela ouve, pré-salvar o seu disco. Então, quando o seu disco for lançado, o seu single, vai ter um push ali da plataforma falando que o single do artista que você salvou vai estar. E aí a plataforma aí a distribuidora fala, tem que fazer o pré-save. Se não fizer o pré-save, vai ser horrível. E aí, horrível por quê, né? Aí o artista, não, tem que fazer o pré-save. E às vezes não tem nem conteúdo de pré-save. Às vezes tem um dia. Tipo assim, às vezes eu já vi campanha de pré-save começar na segunda e, sei lá, o disco e o single sair na quarta-feira. Não tem tempo para fazer. Só para fazer um parênteses, as campanhas de pré-save basicamente são para posicionar o artista melhor dentro dos rankings das plataformas. É o que eles falam. Mas eu nunca vi comprovação. Nunca vi. Não existe um fato. Tirando, sei lá, vamos usar a Luísa Sonza, que ela já virou exemplo aqui. 70 mil pré-saves até tal hora, libera tal coisa. Isso é mais uma coisa para engajar fã. Exato. Do que beneficiar o artista. E, de novo, a gente vai para um level muito alto. Assim, sim. Que acho que é um problema também para artista independente, porque a gente acaba se comparando com artistas que não vivem a nossa realidade. Exatamente. Então, assim, a gente se coloca, né, num patamar. Uma vez eu estava trabalhando com uma amiga. Eu sempre conto essa história, porque realmente foi muito caótica. Eu estava fazendo a sede de uma menina, na época da agência. E ela era uma cantora de jazz aqui de São Paulo, super elitizada, assim. Ela tinha um nicho muito específico, que era a galera que curte jazz e que vai nesses bares assim, que o drink é R$190. Você paga exato, você paga 50 para entrar e não sei nada. E ela tocava nesses lugares e tal, e aí ela era aquele artista independente que tem o patrocínio. Conhecemos, né? Apple Babies. Exatamente. E aí ela fez um trabalho do disco dela. O disco era massa, tal, estava super bonitinho, bem arrumadinho e tal. E aí a gente fez o lançamento do disco com single. O clipe estava muito bem gravado. Enfim, foi um lançamento ok. E aí passou o final de semana. Eu acho que o disco tinha tido, sei lá, 1.500 plays nas plataformas. E, veja bem, 1.500 plays há 7 anos atrás era muito play. A gente não tinha a febre que tem hoje, né, de todo mundo ouvir. Enfim, o YouTube ainda era um canal que as pessoas ouviam música e tal. Enfim, ela tinha tido 1.500 plays. E eu tinha uma reunião com ela na terça-feira, assim, pós-lançamento. Ela chegou na reunião triste, cabisbaixa, assim, total, desolada. Sentei para falar com ela e falei, minha querida, o que aconteceu? Ela falou, nossa, Bia, eu estou muito arrasada com os números do meu disco. Eu falei, calma, não deu nem uma semana ainda que o seu disco foi lançado. As meninas de assessoria de imprensa estão fazendo os cortes para sair e tal. Você vai fazer show de lançamento, isso vai dar um ganchinho a mais para divulgar e tudo mais. Eu falei, a gente vai começar a campanha de redes agora, vai postar o clipe, vai fazer os cortes do clipe e tal, tá tudo certo. E aí eu tentei puxar para o lado positivo, porque às vezes o artista esquece que 1.500 pessoas ouvindo você é muita gente. Né? Se a gente comparar com a Luísa Sonza, realmente é nada. Mas para 99% dos artistas do Entendeu? Brasil, é muita gente. Exatamente, muita gente. E aí eu fui para esse lado. Eu falei, então, mas vamos valorizar essa galera. Olha que legal, era o primeiro disco dela, enfim, o disco de estreia e tal. E no mesmo final de semana que tinha sido o lançamento dela, teve uma campanha do YouTube, que na época o YouTube não tinha essa opção de live que tem hoje, que você coloca um vídeo lá, bota estreia, e aí parece que é uma live, enfim, não tinha essa ferramenta, era o lançamento dessa ferramenta na época, e não tinha a ferramenta que tem hoje, que quando você entra numa live, você pode voltar para o início, mesmo que a live esteja acontecendo. Então, isso não existia, era outro mundo. E aí o YouTube chamou o Luan Santana, não sei se vocês lembram disso, para fazer a transmissão do novo DVD dele pelo YouTube. Quando as pessoas gravavam DVDs. Exato. Então ele gravou o DVD, o lançamento seria uma parceria pelo YouTube,
que o YouTube ia começar uma live com o DVD dele, as pessoas só conseguiriam ver o DVD se tivessem no começo da live, porque não tinha como voltar, e depois que a live terminava, o YouTube ia derrubar, porque era para dar esse engajamento altíssimo, enfim. Foi papo assim, de 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Foi o caos. Nossa, o YouTube bateu todos os recordes de visualização e tal. E aí a tristeza dela era que tinha mais gente assistindo Lua Santana do que ouvindo o disco dela. Poxa. E ela fez esse questionamento para mim real, assim, real. Ela, poxa, Bia, por que as pessoas ficaram assistindo Lua Santana e não vieram... Eu falei, cara, eu não sei nem responder essa pergunta. Eu sei, mas acho que eu vou ser um pouco grossa. Eu ia falar aí isso. Eu fico assim, acho que eu não vou responder. Aí eu falei assim, mas calma, é um público diferente e tal, olha a estrutura. Eu falei assim, mas então, era uma campanha do YouTube. Olha o tanto de dinheiro que o YouTube tem. O YouTube está em todos os celulares. Você compra o celular, tem o YouTube junto já. Você não precisa nem baixar. É diferente, né? Você fez, né, o seu lançamento independente. Não tem um YouTube, né? Nem falei que era porque o Lua Santana já tinha, sei lá, quantos anos de carreira e ela não tinha. Nem fui por esse lado. Falei que era porque tinha uma galera com dinheiro, YouTube atrás e tal. Então, tem essas correlações, porque a gente faz essas comparações. A gente, como pessoa, sem ser artista, a gente já faz essa comparação, né? Sim. O meu amigo posta muito mais coisa legal do que eu. O meu amigo está em todos os rolês. Sim. E eu não estou. Meu Deus, vou me endividar para estar também. Enfim, a gente já faz essa comparação. O artista faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí eu sempre falo, olha, faz com o artista que é do seu tamanho. Se você quer ficar se comparando, procure o artista que é do seu tamanho. Porque não adianta você se comparar com um artista que tem, às vezes, uma equipe de 200 pessoas. Sem dúvida nenhuma. Porque as pessoas ficam assim, mas a Anitta é empresária. Sim, gente, a Anitta é empresária. Ela e de um exército. Não sei nem dizer quantas pessoas fazem as redes da Anitta. Nossa, muitas. Não sei dizer. Não é uma pessoa só. Não é nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. É muito mais. Então, assim, é óbvio que a Anitta vai ter muito mais fôlego para postar nas redes do que eu, artista independente, que estou sozinho, que não tem nenhuma pessoa comigo nas redes sociais. Para que eu vou ficar me comparando a isso, né? Então, eu acho que é muito importante ter a noção como se lida com as redes, como a gente se cobra através delas. E parece besteira, mas é muito real. Comparação gera gatilho, que gera ansiedade, que a gente fica com medo de postar e a gente vê uma foto nossa e não posta porque acha que a foto está feia. Essas fotos do festival que eu fiz ficaram horríveis, então eu não quero. Eu não tenho um videomaker que viaja comigo para fazer bastidores, então eu não faço bastidores. Não sei. Inventaram um celular para quê, né? Entendeu? Então, assim, tem essa coisa de entender mesmo qual é essa relação que você tem e como você está lidando. Se você está se preocupando muito com as redes e deixando outras coisas soltas e você está mais para um influenciador do que para um artista, isso é um problema. Sim. Mas também o contrário, assim, as pessoas às vezes falam para mim, Bia, eu não gosto de TikTok, não é para mim. E aí eu pergunto para a pessoa, mas você já entrou no aplicativo? Não estou falando nem para você gravar. Você já entrou no aplicativo? Não. Entra no aplicativo. Principalmente se você é artista. Porque o TikTok também tem uma distribuidora de música. Exato. Ele surgiu de uma distribuidora de música. Todas as músicas que estão bombadas no TikTok estão no topo do Spotify. Você, como artista, você precisa entender isso. Sim. Você não precisa, mesmo que você não queira usar a plataforma, não precisa usar a plataforma. Eu acho que o artista, se ele não se sente confortável com a plataforma, ele não precisa usar. Assim como as pessoas físicas, né? Exatamente. Não precisa estar em todos Mas os lugares. Eu acho que você entender uma ferramenta que vai distribuir a sua música está no TikTok. As pessoas estão fazendo vídeo da sua música no TikTok. A gente posta um vídeo de gatinho com a sua música de trilha. Vai bombar horrores. Você entendeu? Então, assim, porque faz parte dessa ferramenta do trabalho. Por exemplo, tem muito artista que não gosta de financeiro. Falou de financeiro, o artista sai correndo, né? Nossa, olha a planilha do show. Que show? Que planilha? Não quero ver. Não gosta. Geralmente, quando a gente não gosta de financeiro, quando a gente não gosta de ler contrato, a gente contrata uma pessoa, né? A gente pede ajuda para um amigo, por exemplo, uma pessoa que a gente confia, se a gente não tem aquela grana para pagar, a gente fala assim, meu amigo que é advogado, quero dar uma lidinha aqui, ver se eu vou perder alguma parte do meu braço, né? Se eu vou perder uma parte do meu corpo, vou vender ali, não. Tá tudo certo. Mas isso não acontece com as redes.
assim, se você não gosta de redes sociais, tente entender a importância que ela tem hoje. Não é inegável, eu não queria falar isso, mas elas são importantes. Elas são uma conexão, ela faz com que você aqueça o seu público, enfim. E se você, de fato, não tem cabeça, peça ajuda. Peça ajuda. Eu não estou falando nem para contratar. Peça ajuda. Uma pessoa, eu acho que tem muita artista que tem dificuldade de enxergar quem está em volta. Uma rede de apoio que está em volta. Pessoas que acreditam no trabalho dele e que entendem, às vezes, daquilo que ele não sabe. E tem medo de pedir ajuda. E, assim, é muito melhor você ter uma pessoa que você confia do seu lado, tentando construir alguma coisa de redes sociais com você, do que você contratar uma pessoa que você nunca viu na vida, ou uma agência que você vai disputar com outros 500 mil artistas, né, a atenção daquela agência, e a pessoa vai fazer a rede de uma fórmula de bolo ali, achando que você está vendendo um produto de um refrigerante ali para você tomar depois. Então, tem isso também. Eu acho que o artista, às vezes, fica um pouco perdido. Né? Eu não tenho dinheiro para contratar. Tudo bem. Qual é o plano B? Exato. Eu vou chamar um amigo meu que está se formando em, sei lá, publicidade, vou pedir para ele tentar me ajudar nas redes sociais, fazer um mínimo de planejamento. Pronto, vai lá no seu amigo, então. A mesma coisa, a gente faz isso com outras áreas. A gente faz isso com vídeo. O pessoal faz muito isso com vídeo. Não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para fazer um vídeo meu, que é caro. Mas eu tenho um amigo meu que tem uma câmera que tira umas boas fotos. Então ele vai fazer minhas fotos. E precisa de portfólio. Olha lá, que bom, via de mão dupla boa. Entendeu? E o artista, às vezes, tem isso, porque a gente idealiza isso, né? Tipo, quero ter uma equipe foda, a melhor assessora da cidade, que está trabalhando com todo mundo. Só que aí também tem essa avaliação que a gente falou. Quem é a melhor assessora da cidade? É a que trabalha com a artista independente ou a que trabalha com o Emicida? Exato. E, às vezes, esse profissional ele é compatível com o seu trabalho, a nível de entrega, de experiência de público, porque, às vezes, ele está falando com um público que não é o seu. Totalmente, totalmente. Não, isso acontece direto, né? De trabalhar, sei lá, com a Jupe do bairro e a pessoa não entender porque precisa ter lista trans free. Aí a pessoa, por que precisa? Não sei. Eu não consigo nem falar. Não sei por quê. E aí a Jupe falou, não sei também. Entendeu? E é umas coisas meio doidas, assim. Mas é isso. Eu acho que tudo parte dessa influência que a gente tem externa, assim, infelizmente. Somos bombardeados o tempo inteiro com coisas que a gente precisa fazer, e se a gente não fizer, a gente não vai ter visibilidade, se a gente não fizer, a gente vai fracassar e vai dar errado. E aí passa 5 anos, a sua música entra na novela, você ganha rios de dinheiro, e você fala, nossa, não fracassei, olha que incrível. Pois é. Bia, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando bastante sobre construção, então vamos idealizar um artista que entendeu que a rede social é importante. E por mais que ele tenha um público micro, sei lá, falar micro do tipo, 7 mil pessoas seguem ele, que já é bastante gente, né? É muito mais do que o teatro aqui da Olido, por exemplo. Como começar a construir e engajar essa comunidade? Eu acho que o primeiro é ter objetivos muito claros. Eu acho que entender, a partir do momento que você entende a sua rede social como uma ferramenta de trabalho, você precisa ter construção de objetivo. Então, eu tenho um show para divulgar, eu tenho um disco para construir, eu tenho uma aproximação de um público que eu quero que engaje mais. Eu acho que sempre compartilhar inspirações ajuda muito, mais do que processo até. Porque eu acho que quando você fala quem é a sua inspiração, sei lá, a música que você está ouvindo, a série que você está assistindo, o filme que você viu e que você não gostou, e você reflete sobre isso, você se conecta com outras pessoas, e às vezes não é nem pela sua música, mas é por quem você é e como você está lidando com aquilo. Então, eu acho que ter objetivos dentro das suas postagens, eu sempre falo para as pessoas, quando vocês forem postar, obviamente, se vocês têm a rede social como trabalho, né? Se você não tem, tudo certo. Mas se é uma rede social de trabalho, qual é o objetivo daquele post? Né? Então, se eu estou fazendo uma playlist de artistas que eu gosto para o meu público, qual é o objetivo dessa playlist? É mostrar para o meu público de onde eu vim. Né? Quem me construiu musicalmente? Com quem as pessoas? Quais são os artistas que eu consumo? E por que faz sentido eles estarem aqui comigo e ouvir a minha música? Isso funciona muito, por exemplo, com um artista que está começando, que não tem nada lançado. Como que eu vou entender que um artista que não tem nada lançado ainda pode ser um artista que eu goste? Se ele gosta das mesmas coisas que eu.
se ele consome as mesmas coisas que eu. Então, sei lá, tem uma série que está rolando e está todo mundo falando, mesmo que não tenha nada a ver com a música. Porque artista, não só de música, mas de qualquer área de cultura, tem outros saberes, né? Eles movimentam outras questões. Então, falar sobre isso no digital, eu acho que traz esse público muito para perto e pode ser uma ferramenta de engajamento muito boa. Eu acho que uma outra, que às vezes a gente esquece, é a valorização daquele público. Porque às vezes a pessoa tem 7 mil e ela está pensando nos 10 mil. E aí, quando ela chega nos 10 mil, ela fica pensando nos 15, nunca está bom. Não existe esse cuidado de fazer a manutenção daquela Exatamente. pessoa, né? E que são pessoas que estão ali, que estão engajando. Então, assim, pensar esse tipo de conteúdo. Então, eu não acho bobagem, por exemplo, você fazer uma live para falar bobagem. Sabe? Não precisa falar do seu... A Jupi faz umas lives assim, vou discotecar as músicas que eu estou ouvindo. Ela entra do quarto dela e fica ali trocando ideia. Sei lá, dá 90 pessoas assistindo e ela fica trocando ideia. A pessoa manda, Jupi, bota a música tal para você. E ela avalia a música na hora. Isso gera uma conexão. Isso constrói uma comunidade muito próxima, porque a pessoa ela tem essa proximidade do artista, né? E a gente sabe que quando a gente está falando de artista, quanto mais próximo ele for do público, mais o público valoriza aquilo, obviamente com as suas limitações e respeitos, que eu sou super a favor, obviamente. Mas eu acho que sempre pensando nesse objetivo. E essa proximidade a longo prazo se converge em plateia. Super, que é o totalmente. Que mantém a coisa toda de pé, né? Eu já vi muita gente ter 1 milhão de plays, de visualizações no YouTube e não encheram o Sesc, um teatro do Sesc Pompeia. Não estou falando nem da comedoria, estou falando do teatro. E não enche, assim, com ingresso a R$12 e não enche, e tem muita dificuldade. Mas aí a gente cai nas questões de compra de seguidor, a gente cai numa questão que a pessoa geralmente é muito ligada a número de seguidores e não ao conteúdo dela. Então, ela está muito ali, eu quero crescer, então eu sigo de volta para a pessoa me seguir, eu paro de seguir. Eu faço promoção. Pior coisa para mim, para artista, é fazer promoção assim. Começa que é ilegal, né? Para a plataforma. Mas aí a gente finge que não ouviu, né? Deixa abaixo aqui, quietinho. Mas promoção, assim, vou sortear um iPhone. Me segue. Tem que me seguir e pedir para algum amigo seguir. A pessoa ganha, sei lá, 600 seguidores em 10 minutos. Nossa, que estratégia incrível. Acabou a promoção, a pessoa perde 3 mil, porque quem estava lá não gosta mais do que está fazendo promoção. Então, assim, eu acho que se a pessoa, quando o artista já está entendido, ele parte para o segundo passo, que é objetivo. Assim. É óbvio que nem todo post precisa ser por algum motivo ou um objetivo direto, mas, num todo, entender que tipo de conteúdo vai fazer sentido para o seu público e fazer essa pesquisa com o público também. Sim. Perguntar o que vocês querem saber do meu disco, o que vocês querem saber da minha música, o que você quer saber da minha carreira, ou até de algum hobby que a pessoa tenha mostrado. Porque tem isso também, né? Então, às vezes o artista ele está ali divulgando o trabalho dele e ele divulga algum tipo de hobby. A Jupi, por exemplo, ela é uma emo de carteirinha. Ela assumiu isso. Sabemos, a gente fez um encontro de Fresno então, aqui. ela assumiu isso, essa personagem, nem personagem, mas esse lado dela emo, esse revival aí, ano passado. E muitas pessoas perguntam, Jupi, você já conhece, já ouviu banda tal? Você ouvia tal? E ela vai interagindo. Eu ouvia, não gostava, gosto mais dessa banda. Então, mostrar talvez um hobby que faça sentido, que você goste, também abre esse leque para a pessoa se aproximar. Porque, às vezes, a pessoa pode até te seguir, nem ouve tanto a sua música assim, mas ela acha que tem uma conexão com você porque vocês gostam, sei lá, do mesmo filme, do mesmo artista, Exato. tem o mesmo hobby, enfim. Eu acho que um exemplo muito legal disso, bastante recente, é a Luísa Matsushita, a Love Fox, no TikTok. Ela vem contando episódios da carreira dela com o Cansei de Ser Sexy, mas também fazendo recortes de época, que para a galera da nossa idade, que meio que viveu aquilo ali, é muito legal. E ela conta de uma maneira muito leve, direta, sem ficar inventando coisa. Eu sei disso porque a minha esposa só ouve. Gente, ela fez a minha esposa baixar o TikTok
para ver os vídeos. Quando ela falou assim, vou baixar o TikTok, eu falei, o quê? Como assim baixar o TikTok? Você não gosta de redes? Não, mas é porque a Love Fox está contando os episódios, eu quero assistir. Eu falei, gente, passada. É muito legal, de verdade. E aí e ela me contou até que tem umas perguntas assim de uma galera mais jovem. Nossa, mas que era o VMB? Como que acontecia? O que era? Então, isso também gera esse engajamento de um público mais jovem. Por exemplo, quando a gente fez a digitalização da Elsa, ela tinha acabado de ir no programa do Danilo Gentili, e a gente sabe o que é o programa do Danilo Gentili, né? Então, nossa, uma bomba. Exatamente. Então, o que ela tinha nas redes sociais dela era só meme, as pessoas rindo disso e tal. E aí, o que a gente teve que fazer, assim, com muito cuidado, é esse resgate da importância dela para a música, assim. E aí a gente conseguiu ver que tinha adolescentes de 15, 13 anos que estavam começando a colocar a Elsa como ícone, né, Isso foi pré-Mulher do Fim do Mundo? Foi no lançamento, Ah, nessa transição, exatamente. Porque eu lembro dessa energia, a galera muito jovem falando, tipo, fuck Nelsa Soares, dona de tudo. Tinha isso, Sim, muito claro. Total. Não, era isso, ela era uma pessoa que... Até a galera um pouco mais velha falava assim, ela foi um ícone, mas se perdeu. Assim, as pessoas não tinham noção de o que ela estava fazendo na época. E aí a gente começou a ver que teve essa mudança, assim, porque a gente começou a trazer, tipo, cara, olha essa apresentação dela muito antes de tudo que vocês gostam, já estava fazendo, sabe? Olha isso aqui, olha esse disco, olha... E, enfim, eu acho que trazer o histórico, acho que conecta bastante, mas eu acho que sempre o que também te influencia, você sair um pouco desse lado de influenciador, porque eu acho que acontece muito isso, né? Eu descobri uma banda, vocês precisam ouvir. Não, gente, estou ouvindo uma banda aqui, legal. Não sei se você... Sabe, assim, se colocar nesse lugar de uma pessoa também que tem as suas referências, que também tem essas coisas que não gostam. Tipo, não gosto de música desse jeito, não gosto desse estilo, não gosto desse filme. Porque isso você acaba gerando uma conexão muito maior para o público que está ali só porque gosta da sua música ou porque, enfim, consome o que você está fazendo. Exatamente. E aí, indo para um outro lugar da coisa toda... Adoro mexer em vespeiro. Por mais que a gente tenha muito claro essa diferença entre artista e influenciador, a gente também tem artistas que exercem um papel de influência e são pagos para isso. São as publis. Como você entende isso e como fazer isso de uma maneira minimamente decente, sem enfiar a sua arte no bolso? Eu acho que aí vai... Respira, tá tudo bem. É porque eu tenho... É porque, assim, né, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Tem muito artista hoje que a grana decente que consegue é por publicidade, não dá para negar isso, né? Sim, são dinheiros altíssimos, né? São dinheiros altíssimos que mudam a vida de muitos artistas e que, às vezes, dá o sustento ali dos 6 meses que eles precisam, porque não consegue fechar show, ou porque vive de edital e o edital ainda não saiu. Enfim, tem várias questões muito delicadas quando a pauta é publicidade, né? Eu acho que a gente tem uma cadeia de publicitários e de empresas de agência muito insensíveis, acho que é um ponto. Não dá para você contratar um artista e pagar 90 dias depois, isso não existe. Assim, é um estabelecimento de contrato, para mim, muito abusivo. É uma empresa milionária. Você Exatamente. precisa de 90 dias para faturar uma nota? Exatamente. É uma coisa muito... E eu acho que tem uma coisa das pessoas não falarem sobre isso, com medo de perder a chance de ter um contrato. Isso rola super. Assim, as pessoas soltam uma coisinha no Twitter, mas não cita a agência, não cita a marca. Porque eu acho que se citasse, talvez as coisas mudassem um pouquinho. Assim, tipo, se começasse a ter isso. Mas, primeiro, eu acho que tem essa questão. E eu acho que tem também um gatilho desses publicitários de usar isso para os artistas. Você pega um artista que é super criativo e que tem muita dificuldade de fechar um show no Sesc, porque, enfim, o Sesc tem os parâmetros ali de contratação e tudo mais, e você oferece 50 mil reais para ele fazer um vídeo, não tem como esse artista dizer não. Ele não vai dizer não. Ele não vai. Seja para banco, seja para qualquer coisa. Ele não vai dizer não. Né? E aí, a partir do momento que ele disse